Oi, bênçãos! Como é que vocês estão? Tudo beleza? Cara, no vídeo de hoje a gente vai falar de tarô. Sim, a gente vai falar de tarô, porque afinal de contas eu sou uma taróloga, eu amo o tarô e eu não poderia deixar de trazer tarô para esse canal. Então eu vou falar sobre uma jogada de tarô que eu sou apaixonada, que é a Cruz Celta. Essa jogada maravilhosa, que pra mim é a mais linda de todas. É claro, eu não sei todas as jogadas do mundo, ainda tenho muita jogada pra aprender pela frente, eu sei disso, mas a Cruz Celta, quando eu aprendi ela, foi aquele match, sabe? Eu olhei pra ela olhou pra mim, a gente se sintonizou e eu joguei bastante essa jogada. Apesar de eu fazer outras jogadas, sim, eu tô estudando o tarô, afinal de contas é um trabalho com estudo contínuo. Eu tenho usado outras jogadas nas minhas consultas, mas essa é a jogada principal, a que eu mais gosto de fazer para os meus consulentes. E eu quero falar dela para vocês hoje. Então bora comigo aprender sobre a Cruz Celta, você querendo ou não. E primeiro eu quero te falar porque eu gosto tanto dessa jogada. Cara, pra mim, a Cruz Celta é uma das jogadas onde você consegue ter um direcionamento. A espiritualidade traz, através da Cruz Celta, a mensagem que você precisa para resolver os perrengues da sua vida naquele momento. Então, se você quer seguir por um caminho, se você tá em dúvida de pra onde ir, puta, minha vida tá toda empacada, Cruz Celta neles, porque aí você abre a Cruz Celta e a espiritualidade vem ali trazendo a mensagem que você precisa saber pra poder ali resolver os perrengues e poder fluir com a vida. E repare que eu falei várias vezes que você precisa, porque é muito isso, cara. A espiritualidade não vai dar aquela mensagem que você quer, porque o caminho que a gente quer, minha amiga, eu sei qual é. O cheio de atalhos, o que vai bem rapidinho. Mas lembra já da história do Chapeuzinho, você pega atalho e você encontra o lobo mau. Aqui é bem isso também. A vida não é feita de atalhos, a vida é feita de um caminho, o caminho central, o caminho reto. Aquele que te leva até Deus. Mas, para fazer esse caminho reto, para ter esse caminho, a gente precisa caminhar por ele. E por isso que a espiritualidade traz a mensagem que a gente precisa. Por mais que ela doa, por mais que seja desconfortável, por mais que a gente não queira aceitar o que as cartas estão dizendo, elas estão dizendo aquilo porque é o conselho que a gente precisa para dar certo na vida. E eu quero deixar muito claro, antes de eu começar a falar como é a Cruz Celta, que essa jogada é a forma como eu aprendi. Essa é a Cruz Celta que eu aprendi com a minha professora de tarô do meu primeiro curso. Pode ser que outros tarólogos usem a Cruz Celta de uma forma diferente, ou a mesma conformação que eu chamo de Cruz Celta, outros tarólogos deem outro nome, e tá tudo bem. Cada profissional tem a sua forma de atuar, e por eu ter aprendido ou eu usar a Cruz Celta de uma forma, não quer dizer que tá mais certo ou menos certo do que os outros profissionais, tá bom? Então se você já passou com uma taróloga e ela abriu uma Cruz Celta e deu outro nome, ou então abriu uma Cruz Celta e fez uma interpretação diferente da que eu vou falar aqui, tá tudo certo, viu? É a forma dela trabalhar, se funcionou pra você, beleza. Isso é o que importa, tá bom? Então, a Cruz Celta é uma jogada de abertura de caminhos. Ela te traz um direcionamento do que você precisa fazer hoje, nas próximas semanas, nos próximos meses, para que os perrengues da sua vida, ou o principal perrengue da sua vida, se dissolva e você consiga fluir melhor. É uma jogada que traz muita clareza sobre a sua situação atual e o que você tem que fazer, porque isso é muito importante. A Cruz Celta vai mostrar muito a sua ação, como você deve tomar ação, porque, cara, se a gente não caminha, se a gente não dá os passos, não tem como a vida andar, não é mesmo? Então a Cruz Celta, ela vem falando isso, olha, os passos que você tem que dar é esse, e ir por esse caminho, fazer desse jeito para as coisas fluírem. E muitas vezes vai aparecer atitudes que a gente tá postergando, porque dói mesmo, porque a gente não quer fazer, porque sai da nossa zona de conforto. Então, essa é uma jogada muito maravilhosa. Ah, meu Deus, eu vou ficar puxando sardinha dessa jogada o vídeo inteiro. Mas essa é uma jogada muito maravilhosa porque ela traz isso, essa clareza, esse direcionamento muito bonito do que você precisa fazer para que você resolva a sua vida. E também é muito importante eu falar aqui que nenhuma leitura de Cruz Celta vai ser igual para todas as pessoas. Mesmo que saia a mesma carta na mesma casa, para mais de uma pessoa, não vai ser a mesma leitura. Porque acima de tudo isso tem a intuição do profissional, porque o profissional, pelo menos a forma como eu atuo, é apenas como um mensageiro. Eu me coloco ali como um canal da mensagem, onde eu sou o canal dessa mensagem e as cartas é por onde a mensagem vem, entende? É como a mensagem se opera no mundo material. É claro, tudo se baseia na energética da pessoa, do consulente. Então ali a leitura de tarô é muito
em relação à energia do consulente. Por isso que é uma jogada específica. A energia do consulente. Não tem como uma energia ser igual à outra. A energia é a nossa impressão digital. Então, já partindo para a estrutura da jogada, a cruz celta é composta por 10 cartas dispostas dessa forma, e cada casa vai falar de um aspecto importante na situação de vida atual da pessoa, seja trazendo clareza sobre o que é importante ter foco agora, seja falando das ações que a pessoa precisa tomar no hoje. E aqui, mais uma vez, eu vou puxar a sardinha para essa jogada, porque aqui para mim tá a beleza, a coisa mais extraordinária da cruz celta, que é o seguinte, cara, como que você consegue prosperar no seu trabalho se você tem um grande problema de relacionamento que não te deixa ter foco no seu trabalho, que às vezes você tá tão cheio, a cabeça tão cheia com as coisas do seu relacionamento que você não consegue dar o melhor de si no trabalho e você não consegue prosperar lá, entende? Da mesma forma, como que você vai conseguir arrumar o amor da sua vida, encontrar a pessoa que você quer casar, ter 2 filhos, se você tá cheia de perrengue de dinheiro, lotada dos boletos para pagar, não sabe nem por onde começar a pagar os carnê que você fez. Então é tanta coisa, você tem que pensar em tantos números que você não consegue pensar no número dos contatinhos. E aí você não consegue estar livre e leve para atuar numa área da sua vida enquanto a outra área tá toda cagada. Porque é uma coisa que é muito importante, isso vocês vão me ouvir falar demais, é que a nossa vida não está desconectada. A gente não vive por setor. Nossa vida é única, é conjunta, tudo precisa estar andando relativamente junto. É claro, não tem como tudo andar na mesma linha, óbvio que não, a vida é muito dinâmica, você arruma de um lado, caga do outro. Porém, o mais nivelado que as coisas puderem estar, melhor, porque assim a gente consegue fluir melhor. Pensa que cada área da vida é uma engrenagem. Se a engrenagem do amor tá girando, a do dinheiro tá girando, mas a da família tá emperrada, como que a engrenagem do sucesso vai girar? São muitas engrenagens que precisam estar girando. É entender, então, que a vida não vai estar, em algum momento, 100% perfeita, porque isso seria o nirvana, e a gente não tá no nirvana, a gente tá no planeta Terra. O planeta Terra é feito de dualidades, então o tempo todo a gente tá lutando com oposições. E a vida é dinâmica justamente para esse aprendizado da gente. Então, a cruz celta é o tarô conversando com a gente, nos dando direcionamento. Falando, ele tá praticamente pegando a nossa mãozinha e falando, olha meu filho, vem aqui por esse caminho aqui você resolve os perrengues. Então, bora destrinchar essa jogada, começando pelas 2 casas centrais que são presente e bloqueio. A carta central, que é o presente, ela vai falar do rolê que você tem que viver agora. É bem o momento presente mesmo. É a energia que você tem que integrar agora, a postura que você tem que tomar, a ação que você tem que ter. Não sei, é o rolê que precisa acontecer no agora. E o bloqueio vai falar o porquê que você não tá conseguindo viver, integrar, ser essa carta do momento presente. É como se o bloqueio fosse o obstáculo que você precisa identificar e olhar para ele para entender o porquê que você não tá conseguindo viver o seu momento presente, tá? O próximo parzinho é cabeça e coração, ou consciente e subconsciente. A cabeça vai mostrar o que tem no seu campo mental, aquilo que conscientemente você tá vendo. É como se fosse uma música que fica tocando e tocando e tocando na sua cabeça incansavelmente. Isso é o que tá no seu campo mental. E aí tem a carta do coração, ou do subconsciente, que é aquela parada que fica falando aqui dentro, que a gente meio que não dá ouvido ou finge que não tá lá. Aqui no subconsciente a gente não tem uma ideia muito formada sobre o que a gente tá sentindo. É como se a gente tivesse um vislumbre, mas não soubesse com clareza o que que é. Há uma relação muito legal dessas 2 cartas, porque muitas vezes o que a gente pensa não é o que a gente tá realmente sentindo. E aí tem essa dualidade da cabeça e do coração. E é muito legal ver esse contraste, ver se estamos alinhados, cabeça e coração, ou se tá cada um indo pro lado. E também entender o porquê. Em seguida temos o passado recente e o futuro imediato. E aqui eu já quero deixar um adendo muito importante, porque vamos falar sobre passado e futuro. E aí já vem toda aquela questão de previsão, destino e tudo mais. Sou de uma vertente que não vai te falar sobre previsão ou futuro pré-determinado
Porque eu gosto e eu quero que você tenha liberdade na sua vida. Pra mim, nada tá escrito em pedra. Nós temos o livre-arbítrio. Tudo que eu vou te falar vai ser em relação a uma tendência de acordo com as suas ações, se elas continuarem da mesma forma. Energeticamente, se você continuar do jeito que você tá agora, você vai ter tal resultado. Se você mudar a sua energética, se você mudar as suas ações, de acordo com o que a jogada tá mostrando, você tem a tendência de mudar a situação. Mas nada tá escrito em pedra. Você pode aceitar ou não aceitar o que eu tô falando e fazer totalmente diferente e dar certo mesmo assim. Ah, mas aí então quer dizer que o tarô não funciona? Não, quer dizer apenas que você tomou a liberdade de agir como você queria, sem ouvir os conselhos da carta. Lembra do que eu falei lá no começo? Que aqui o aconselhamento era o que você precisa fazer de uma forma bem direta. O tarô tá te dizendo, olha, faça isso, isso e isso que você vai conseguir chegar lá. Pode não ser o caminho mais rápido, mas é o caminho que você precisa fazer. É o caminho que vai te deixar mais de acordo com a sua consciência, com os seus princípios, com aquilo que você realmente é e com aquilo que você realmente precisa aprender. Mas não quer dizer que se você pular etapas ou realmente ir atrás de atalhos, que não vai dar certo, que você não vai chegar lá, porque nós somos livres. A vida é livre e eu quero que você seja livre. Voltando para as casas, então a gente vai falar primeiro da casa do passado recente, que vai falar sobre uma situação, uma vivência, uma pessoa, algo na sua vida que esteve presente até o momento de hoje, mas que você precisa deixar ir. Qualquer coisa que você viveu até aqui, mas que você precisa deixar ir para assumir o futuro imediato, que vai dizer assim, ó, assim que você assume o momento presente, você sente, você começa a ver essa tendência energética na sua vida. É o que, se você mudar as suas atitudes, você vai viver. Esse aqui é o conselho, também pode ser um grande conselho. Assim que você assume a postura do momento presente, você entra na vibe da carta do futuro imediato. E aqui a gente fecha essas cartas centrais e vamos para as cartas do lado. E a primeira casa das cartas que ficam aqui do ladinho é a casa de como você se vê e como você se posiciona no mundo. Porque é uma coisa muito interessante a gente pensar, que assim, a gente pode estar vivendo um monte de perrengue financeiro, mas a gente se vê como uma pessoa que poupa dinheiro, entende? A forma como a gente se vê e se posiciona no mundo não necessariamente tem a ver com a forma como a gente está lidando com os perrengues, ou como a gente está lidando com a vida no momento. É só a forma como a gente se vê. E a nossa ótica sobre cada situação, sobre a gente em uma situação, é muito diferente. E essa casa, eu posso dizer que ela faz parzinho com a casa de cima, que é como os outros te veem. E aqui é muito importante saber como os outros te veem para entender que imagem você está passando. Porque a forma como a gente se vê não é a forma como os outros nos veem. Para fingir clareza e de autoentendimento que existe essa casa. Tá, agora vem uma casa muito legal, que é a casa das esperanças e temores, ou das preocupações. E aqui é muito legal, porque assim, a gente se preocupa com uma coisa que a gente quer que dê certo, mas tema que não dê certo. Então a gente se preocupa demais. E quando a gente se preocupa em demasia com alguma coisa, a gente prende aquela energia, a gente faz com que aquela coisa não vá pra frente. Então essa casa vai falar estritamente sobre isso, uma preocupação pontual que você tem. Não necessariamente essa preocupação vai ter uma relação com o que tá ali no centro, tá? Pode ser uma preocupação além, ou uma preocupação momentânea. Uma coisa que eu gosto muito nessa casa é que a carta que sai ali, ela te fala sobre preocupação. Porém, na carta, já contém também a resolução dessa preocupação, digamos assim. E por fim, a última casa, que é a finalização, que ela vai falar sobre a finalização de toda essa tour que é a Cruz Celta. Ela é o conselho final. Ela é a chave, ela é o caminho. Tudo que você precisa está contido naquela carta. O que você precisa aprender está contido naquela carta. O que você precisa fazer, o que você precisa conquistar. Só que para chegar nela é muito importante você ter entendido os passos anteriores para ser mais fácil também você chegar ali. Essa casa também fala de uma tendência futura. Por quê? Porque é o que você conquista, é onde você chega fazendo o que foi pedido ali, dando os passos. Pensa que você traçou uma meta. Você quer chegar no ponto B. Porém, você tem que passar pelo ponto A, ponto 1, A, ponto 2, A, ponto 3, entendeu? Então, aqui tá a carta de finalização e todas as outras cartas te dão o passo a passo para chegar até ela. Então, recapitulando, pega a visão do que eu vou te explicar. Imagina que cada jogada de Cruz Celta é uma temporada do seriado chamado Sua Vida. E cada casa é como se fosse um episódio. Ou cada casa pode ser desenrolada em um episódio desse seriado.
Porém, o protagonista pode desenrolar a carta do presente do bloqueio no mesmo episódio, ou a carta do presente e do passado no mesmo episódio. Não tem uma ordem necessariamente correta, mas sabe-se que o protagonista vai ter que passar por todas as casas para conseguir chegar no final. Pode acontecer do protagonista passar 2 ou 3 episódios na carta do presente, porque é um presente difícil para ele aceitar, então ele levou mais de um episódio para conseguir começar a viver aquela carta ou vencer o bloqueio. E aí, conforme o protagonista vai vivendo essas casas, ele vai se deparando com os perrengues que cada casa mostra pra ele, ele vai resolvendo esses perrengues, ele vai progredindo ali durante a temporada, trabalhando tudo o que ele precisa trabalhar em si da melhor forma possível. E então, o último episódio dessa temporada, que pode ter aí 50 capítulos, é a casa 10, que é a casa da finalização, que é o fechamento da trajetória do nosso protagonista por essa temporada. É o grande aprendizado. E aqui, o nosso protagonista mostra que ele aprendeu tudo, integrou tudo e está pronto para finalizar essa temporada e iniciar outra em sua vida. Muito mais preparado, muito mais centrado e confiante em si, já assim, querendo novas aventuras. Ficou mais fácil de entender? Assim eu faço a minha leitura de Uma Jogada de Cruz Celta. É claro, terminando essa leitura, aí começa o momento onde a gente conversa. Eu converso bastante com o consulente, pergunto o que ele entendeu, o que não entendeu, o que cada casa significou para ele e muitas conversas, né? A partir daí a gente conversa bastante. Mas essa é a forma como eu faço a minha leitura e, cara, é muito bom trazer isso pra vocês. Eu tô muito feliz de trazer essa jogada pra vocês, porque essa é uma jogada, mais uma vez, eu vou falar que é uma jogada que eu amo muito. Espero que vocês tenham gostado. Se sentir curiosidade, é claro que eu vou fazer um jabá. Me chama nas redes sociais, eu vou deixar aqui embaixo pra você fazer uma consulta de Cruz Celta e eu poder conversar com você, te falar várias coisas. E eu aposto que você vai gostar muito. Mas, de qualquer forma, eu queria muito falar pra vocês sobre essa leitura. E eu acredito que traga uma visão do tarô muito mais centrada no desenvolvimento pessoal, na resolução de perrengues e tudo mais. Cara, muito obrigada por ter assistido até aqui. Se alguma coisa que eu falei mexeu aí dentro de você, a minha missão aqui já foi cumprida. 1000 beijos no seu coração. Eu te amo demais. E tchau, tchau!